Rei Saul e Davi. Esta é a série Os Reis de Israel. Esse é o nosso episódio número 3, em que eu vou falar acerca da relação entre o rei Saul e Davi, esse jovem que seria o segundo rei de Israel, e vou falar também acerca da morte do rei Saul. O rei Saul reinou em Israel cerca de 20 a 40 anos. É o único rei que nós não sabemos quanto tempo de fato reinou. Por quê? O texto hebraico de 1 Samuel diz que, assim, 13:1, Saul começou a reinar anos. Então, nós não sabemos quanto tempo, porque o texto bíblico não indica. O que se tem por outros textos é que ele reinou entre 20 a 40 anos sobre o povo de Israel. Então foi um período razoável, um período longo de reinado deste primeiro rei. E nesse tempo o rei Saul fez coisas muito boas. Ele unificou Israel. Israel continuou sendo uma federação de 12 tribos, mas agora tinha uma liderança nacional, uma liderança que estava presente em todas as tribos. Então, o fato de Saul ser o primeiro rei significou que ele fez esse feito, ele unificou o povo de Israel. Quando eles lutavam, agora era um povo só, lutando contra povos inimigos, e não apenas algumas tribos contra reinos. O rei Saul venceu muitas batalhas, então ele se consolidou como um guerreiro, como um líder militar, e com isso deu paz, deu segurança ao seu povo, deu proteção ao seu povo. E algo de negativo, o rei Saul não valorizou nem o Senhor Deus, que o tinha escolhido, e nem os profetas e os sacerdotes de Deus, como é o caso de Samuel, a quem por várias vezes ele acabou desobedecendo naquilo que Samuel disse. Nesse sentido, Saul ele foi rejeitado por Deus para continuar a ser rei. Então, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, de acabar com os amalequitas e rebanhos e tudo mais, e ele reservou o melhor dos rebanhos para si, e o próprio rei dos amalequitas, Samuel, o profeta, lhe disse o seguinte, 1 Samuel 15, 28, e Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Então essa foi a primeira vez em que o profeta Samuel diz que Saul já havia perdido o reino diante de Deus, que Deus já havia decidido encerrar o seu reino e dar a uma outra pessoa, não disse quem, simplesmente dar a uma outra pessoa. Mas veja, nesse momento, por exemplo, Davi não aparece na história ainda. Nesse momento, Saul continua a ser rei. E, pelo visto, Saul acha que ele vai continuar a ser rei o tempo todo. E aí acontece uma das guerras com os filisteus. Veja bem, Israel tinha vários reinos ao lado e quase todos eles eram inimigos, invadiam Israel, porque Israel era mais fraco naquele tempo. Com o rei Saul, a situação se modificou, Israel se fortaleceu. Mas o tempo todo do reinado de Saul, houve guerra com os filisteus. A Filístia era um país ao ocidente de Israel e que constantemente invadia Israel para de lá tirar rebanhos, a lavoura, escravos, tudo que pudessem. Então, houve sempre guerra entre Saul e os filisteus. E aconteceu mais uma guerra entre esses povos e havia algo de diferente. Do lado filisteu,
estava um grande general chamado Golias. Golias era um homem extremamente alto, forte, um soldado de guerra. Golias seria uma máquina de guerra, né? Era extremamente alto, forte, e Golias desafiou os soldados de Israel para um duelo. E não havia quem fosse enfrentar Golias, tal era a diferença de força, de poder entre Golias e qualquer outro dos outros. Nem o próprio rei Saul, que era um homem alto, daria conta de Golias. Golias era o campeão do lado filisteu. E do lado de Israel não havia ninguém. É nesse tempo que surge Davi, nessa história, a primeira aparição dele. Davi é um jovem pastor de ovelhas, ele é um menino, vamos dizer assim, um jovem, tá chegando nessa juventude, um adolescente para jovem, e Davi vai entregar comida que o seu pai mandou que ele entregasse aos seus irmãos que estavam na luta. Haviam 3 irmãos de Davi naquela guerra, como soldados. Davi vai levar alimentos. Quando Davi chega lá, ouve toda a história, decide enfrentar Golias, e Davi, com uma funda, que era uma arma, uma lançadeira de pedras, com uma funda ele mata o gigante Golias. Vocês conhecem bem a história. Quando isso acontece, quando Davi mata Golias, faz esse grande feito, o exército de Israel luta contra os filisteus, e o exército de Israel tem uma grande vitória, uma grande vitória. Então, o improvável acontece dentro daquela situação. Davi passa a frequentar o palácio. A partir daí, Davi vira um herói. Saul nem permite que ele vá para a sua casa, não, vai ficar no palácio agora. E Davi é tratado como um herói, tanto por Saul quanto também pelo povo, por todo o exército. Frequentando o palácio do rei, Davi faz a amizade com Jonatas, o filho do rei. Jonatas era o príncipe herdeiro. Depois Saul morresse, Jonatas iria assumir o reino. Jonatas faz amizade com Saul e Jonatas faz amizade com Davi, desculpe, e a partir daí Davi é treinado e se torna um general de guerra. Então ele recebe treinamento e ele se torna um líder guerreiro, um general. Aí acontece uma coisa. Quando Saul foi escolhido rei, o texto bíblico diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E ele profetizou, e ele se tornou um grande rei. Nesse momento, o texto bíblico diz que um espírito maligno, da parte do Senhor, se apoderou de Saul. Agora é um espírito maligno, é algo que leva Saul para o mal, para a maldade. Quando o Espírito do Senhor o tomou, levou para a libertação do seu povo. Agora, quando o espírito maligno entra em Saul, ele começa a ter ideias más. E nessas ideias más, Saul percebe que Davi é a pessoa que Samuel disse que iria tomar o reino. Saul assim julga que Davi é essa pessoa. E o que acontece? Saul começa a ter ciúmes do seu reino por conta de Davi. Saul, no seu coração, começa a odiar Davi.
e Saul faz atitudes de morte, ou seja, ele tenta matar Davi. Davi é plenamente fiel a Saul. Ele é agradecido a Saul por tê-lo levado para o palácio, ele é agradecido a Saul por tê-lo feito um guerreiro, ele é agradecido a Saul também porque ele se casa com a filha de Saul, Mical. Então ele se torna genro de Saul. Ele é totalmente fiel, mas Saul não vê assim. E Saul sabe da profecia de Samuel. Saul então vai começar a perseguir a Davi. Várias vezes tenta matá-lo. Jonatas questiona seu pai. Jonatas avisa Davi, tome cuidado. E Jonatas faz uma amizade muito forte com Davi. E não só amizade, ele faz uma aliança com Davi, de que Davi protegeria ele e a sua descendência. Porque Jonatas percebe que realmente a pessoa talhada para ser rei não é ele, é Davi. Embora Jonatas também fosse um general. E há uma amizade muito grande entre os dois. Saul persegue Davi e, em certo momento, Jonatas o avisa para que ele fuja. Também Mical, a sua mulher, disse, foge que meu pai quer te matar. E dessa forma Davi se torna um fugitivo. Ou seja, ele não vai mais estar no palácio, ele não vai mais liderar as guerras, ele liderava muitas guerras, e todas as guerras que ele liderou, ele foi vencedor, todas. Não liderava mais as guerras. Quando Davi se torna fugitivo, várias vezes Saul, o rei, sai ao encalço de Davi para matá-lo. Certa vez, os sacerdotes de uma cidade deram abrigo a Davi e sua tropa, deram alimento e depois Davi foi embora. Saul foi até lá, matou todos os sacerdotes, com exceção de um que conseguiu fugir e foi para Davi avisar, até Davi para avisar. E dessa forma, mais um erro de Saul. Matou os sacerdotes do Senhor de uma cidade porque estava perseguindo Davi. Nesse meio tempo, Samuel, o profeta, morre. Então, Saul não tem mais a quem recorrer. Toda vez que ele vai para uma batalha, ele consultava o Senhor. E agora, Samuel morto, não tem mais a quem recorrer. O Senhor não o responde mais. E ele vai para mais uma batalha, mais uma guerra contra os filisteus. Nessa guerra, ele não tem mais Davi a seu lado. Davi é um fugitivo. E Davi forma, nessa sua fuga, um exército particular dele. Todo mundo que não tinha nada fica junto com Davi. Antes de partir para essa guerra, como o Senhor não lhe respondia, Saul, o rei, consulta uma necromante. Necromante é a pessoa que fazia contato com os mortos, o que era proibido em Israel e pela lei de Moisés. Mas Saul vai até lá disfarçado, a mulher vai reconhecer que é Saul e vai atender a Saul. Saul pede que ela traga dos mortos a Samuel, está em 1 Samuel 28. Os teólogos divergem se era Samuel mesmo ou se era um demônio. Teólogos falam de um e de outro. O texto bíblico, não Saul nem a mulher, o texto bíblico diz que era Samuel, que se levanta do mundo dos mortos e conversa com Saul. O texto bíblico diz que era Samuel. E nessa fala de Samuel a Saul, Samuel diz a ele, primeiro, que Deus o rejeitou, segundo, que Deus deu o reino a outro, terceiro, que ele morreria naquela batalha. Ou seja, falou exatamente o que já tinha falado quando em vida e falou nesse momento. Saul sai dali angustiado,
quase desmaiado, mas ele vai para a guerra. Para a guerra. E Samuel disse que ele acabaria assim porque Deus o havia rejeitado como rei. Em 1 Samuel 31 ocorre a batalha contra os filisteus. Nessa batalha, Saul morre, Jonatas morre e mais 2 filhos de Saul morrem. Ou seja, praticamente a descendência toda de Saul, parte dos homens, morre nessa batalha. Quando a notícia chega a Davi, veja, Davi é um fugitivo agora, Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas, a quem conhecia bem. E eu quero pegar um trecho desse lamento, 2 Samuel 1, 19 a 27. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Então Davi sente muito a morte de Saul, a quem ele nunca quis matar, teve oportunidade e não matou. E chora a morte do seu grande amigo Jonatas. Lições. Saul foi rejeitado por causa da sua relação com o Senhor. Ele não obedeceu ao Senhor, o seu coração não estava com Deus. Era apenas pro forma. Cuidado. A obediência religiosa a Deus não leva você a nada, não te ajuda. O que você deve ter é uma relação íntima, de coração com Deus e com o Senhor Jesus. Isso se importa. É como Jesus disse, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora em segredo. É essa relação íntima com Deus que você deve prezar, não as questões, as regras que a religião lhe impõe. Saul foi rejeitado porque seu coração não estava com o Senhor e não tinha prazer em lhe obedecer. Segundo, o Espírito do Senhor abandonou a Saul e o Espírito maligno tomou. O que acontece com Saul? Saul começa a ter inveja, Saul começa a odiar, Saul deseja matar. Toda vez que você vive debaixo desses sentimentos, o ódio a quem não pensa igual a você, o ódio a quem é de um campo político diferente do seu, o ódio a quem é de outras religiões, toda vez que você vive com ódio mandando em você, com a inveja de alguém na sua vida, essa pessoa não devia ter o que eu não tenho. Ela tem, eu não tenho, eu fico com inveja. Toda vez que você começa a fazer atos de maldades para poder subir, é um espírito maligno que está te guiando. É um espírito maligno, não do Senhor. O Espírito do Senhor é solidário, o Espírito do Senhor ajuda, o Espírito do Senhor não inveja quem está melhor do que eu. O Espírito do nosso Deus não me leva a odiar as outras pessoas que são diferentes de mim. Não me leva a odiar. Outra lição. Saul se sente só, mas vai à batalha para morrer. Isso é interessante. Samuel lhe falou aquilo, mas ele foi para a batalha. Samuel disse, você vai morrer. Ele foi para a batalha e ele lutou bravamente. Esse é um ponto positivo. Saul tem pontos muito positivos. Foi o primeiro rei de Israel, unificou Israel, consolidou o reino, foi dedicado,
mas agiu mal em relação a Deus e a Davi. Mas foi um rei bom na história de Israel. Deus nos abençoe.